falar do Trump, porque ele segue insistindo, ignorando reações do mundo, insiste que todo mundo amou seu plano para Gaza, o que não é verdade, há uma reação forte por parte de lideranças mundiais, e o presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou de novo hoje que todo mundo amou a proposta feita por ele na noite de ontem de tomar a faixa de Gaza, ignorando a maioria das reações negativas ao plano na comunidade internacional. Ao mesmo tempo, diferentes integrantes do governo Trump disseram, na verdade, o contrário do que ele havia dito. Tentam explicar a medida que é tão controversa quanto inesperada. Durante declaração no Salão Oval da Casa Branca, Trump insistiu na boa recepção da ideia quando questionado sobre as reações e disse que aquele não era o momento certo para novas perguntas sobre este assunto. Tentando responder algumas das perguntas, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que, em conversa com a imprensa mais tarde, que o governo americano não vai pagar pela reconstrução de Gaza, contrariando uma fala do secretário de Estado Marco Rubio. Em giro por países da América Central para falar sobre principalmente a questão migratória, ele disse na Guatemala que a fala de Trump quis dizer que os Estados Unidos se colocam à disposição para liderar a reconstrução do território palestino. Ontem, Trump disse que iria retirar os palestinos da faixa de Gaza e construir ali uma espécie de resort, qualquer coisa nesse sentido, na região, retirando à força, ao que ele indica, os palestinos dessa área, ignorando a demanda histórica por dois estados para pacificar ou tentar pacificar a região. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco. Professor, boa tarde. O que passa na cabeça do Trump? Eu sei que o senhor não é psicólogo, não é psiquiatra, mas quero entender exatamente o que pode estar por trás de Donald Trump agora com essa, E ignorando o posicionamento de boa parte das lideranças mundiais, ele volta a dizer que as pessoas amaram, o mundo amou esse plano dele em relação à faixa de Gaza. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer sempre conversar com você. É muito difícil saber o que passa na cabeça do Trump, um personagem, como a gente sabe, imprevisível, para lá de excêntrico, mas é uma fala grave, para dizer o mínimo, podemos dizer, que a postura, que ele assumiu ontem durante o encontro com o Netanyahu, vai na contramão do que é a legislação internacional, do que é o direito internacional público. Evidentemente que não cabe a qualquer Estado decidir por si só o que fazer com um território como a faixa de Gaza, muito menos sugerir que os palestinos que lá estão devem deixar a sua terra e migrar como refugiados para outros territórios. Então é algo que vai na contramão de qualquer noção mais básica e mínima do que são os direitos humanos, do que é o direito humanitário. É por isso que tantas vozes se levantaram contra essa sugestão, reconhecendo inclusive que aquilo poderia indicar uma limpeza étnica, ou alguma coisa análoga a isso. Então é algo grave. O Donald Trump é o presidente agora da potência mais poderosa do planeta ainda, e simplesmente passar uma ideia dessa pela sua cabeça é algo muito grave. Mas não é a primeira vez que ele se posiciona de maneira controversa para a questão israelo-palestina. Temos que lembrar, Diego, que no seu primeiro governo, ali entre 2017 e 2021, ele lançou um plano de paz, chamado a Época de Paz para a Prosperidade, ou Peace to Prosperity, que ele também disse que foi muito bem acolhido, mas foi absolutamente rejeitado pelos palestinos, pela comunidade árabe ali em grande medida, porque chancelava, por exemplo, o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia. Como sabemos, ao longo desses anos, o governo Netanyahu avançou muito a presença de colonos judeus na Cisjordânia, e os palestinos que lá residem se tornaram reféns em sua própria terra. Então, aquilo no primeiro governo Trump, agora essa proposta bizarra para os palestinos de Gaza. Enfim, serão tempos difíceis, podemos dizer, para a comunidade palestina. O Trump tem uma relação muito próxima com o Netanyahu, e ele tende a chancelar medidas excêntricas, ou sugerir propostas absolutamente estapafúrdias, como essa de que mais de 2 milhões de pessoas deveriam deixar sua terra e migrar para outros territórios. Professor, muitos especialistas, até ouvidos pela Folha, tem uma reportagem que está no UOL sobre esse assunto, consideram esse passo de Trump, caso ele tome de fato, saia do discurso e vá para a prática, como um crime de guerra no direito internacional. O senhor não é especialista em direito, mas enfim, é especialista nesse tipo de relação. Quais são ou podem ser as consequências caso ele saia desse discurso e leve para a ação essa ideia dele em relação à faixa de Gaza?
Pois é, a caracterização de um ato como esse, né, que pode apontar para uma limpeza étnica, para um genocídio, né, e pode ser interpretado, sim, né, inclusive como um crime de guerra, né, dificilmente teria consequências práticas para a pessoa do Donald Trump. Né? A gente sabe que existem, de fato, né, cortes internacionais, né, eu te dou o exemplo aqui, né, da mais importante delas, né, que é o Tribunal Penal Internacional, né, que foi criado justamente, né, habilitado a julgar, né, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né, atos de genocídio, mas os Estados Unidos, né, como é sabido, né, não são parte do Estatuto de Roma que criou, né, o Tribunal Penal Internacional, né, essa corte instalada em Haia aí, no início dos anos 2000. Né? Então, dificilmente, né, alguma liderança americana poderia ser, né, de alguma maneira, acionada, né, a partir do Tribunal Penal Internacional e eventualmente condenada. Né? Sabemos que há lideranças do mundo afora que já foram condenadas pelo TPI, né, e que estão impossibilitadas de deixar o seu território sob pena de serem presos. Né? O caso, por exemplo, né, do Vladimir Putin, que foi condenado, né, enfim, né, também por crimes de guerra. Poderia acontecer algo nesse sentido, poderia acontecer algo parecido com isso, mas dificilmente com alguma consequência prática, né, mais direta, né, para a pessoa do Donald Trump. Então, ele parece pouco se importar, né, com esse tipo de declaração. Né, se pudesse levar adiante essa ideia bizarra, acho que ele o faria, inclusive, mas me parece complicado, né, diante, certamente, das reações que haverá, inclusive, de aliados europeus. Né? O Trump já não teve boa relação com os europeus no seu primeiro mandato, né, e tudo aponta que terá relações difíceis também. Né? Ele desmontou a Agência Internacional para a Cooperação dos Estados Unidos, a USAID, né? Ele já recortou, diminuiu, né, o apoio financeiro para a OTAN. Então, tudo indica que haverá relações tensas com os aliados europeus, e os europeus, evidentemente, não querem, né, que se pratique qualquer ato nesse sentido na faixa de Gaza. Né? A Europa tem uma relação cuidadosa ali, né, diante da questão israelo-palestina, mas, bom, o Trump, a gente sabe, né, que ele, né, essa figura excêntrica que é, né, pode tentar levar adiante mesmo medidas muito impopulares, né, o que transgridem diretamente, Diego, o direito nacional público, como é o caso dessa medida. Né? Poderia haver consequências, mas em se tratando do presidente dos Estados Unidos e sabendo que os Estados Unidos estão de fora, né, do Tribunal Penal Internacional, é difícil imaginarmos algo, né, diretamente que o afete, né, na pessoa dele, né, alguma ordem de prisão, né, ou algo que possa causar, né, alguma medida mais dura contra si.